Assembleia de Deus, harmonia. Vamos ler a palavra. Eu convido vocês para a gente ler no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao 28. 3 versículos ficarão como texto oficial do nosso culto de hoje. Diz assim, nesta minha versão, a King James, está escrito, está aqui no telão, quem quiser acompanhar também. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Amém? Tomem assentos. Queridos, antes de entrar na reflexão da palavra, eu quero apresentar aqui a vocês, aqui está o irmão de Luzângela, sua esposa Elba. Fique de pé, Jorge, a Elba, sua esposa, agora o Erlon, que é o seu genro, e a sua filha. Fique de pé. Estão trazendo essas lindas crianças para que sejam apresentadas, dedicadas ao Senhor na noite de hoje, o Arthur e o Davi, a Jéssica ali, a mãe, e também as tias de Luzângela, está a Ângela e a Débora. Fiquem de pé, é uma alegria recebê-las aqui, a igreja está feliz, diga amém. Gostaria de saber se tem alguém, além dos apresentados, pela primeira vez nos visitando aqui. Alguém pela primeira vez? Ali atrás, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos na graça de Jesus. A igreja pode glorificar a Deus por essas vidas, dizendo: louvado seja Deus. Amém, amém. Saibam que é uma alegria recebê-los, e esta é a casa do seu Pai. Então, ninguém estranho aqui, estamos em família, e, portanto, com o coração bem aberto e liberado para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Queridos, com esse texto, eu pretendo trabalhar no seguinte tema: Deus criou o ser humano com um propósito glorioso, viver para a sua glória. Esse é o tema que nós iremos desenvolver em poucos minutos, que é o que nos restam, e eu li esse texto porque fala da forma como Deus nos fez. Ele nos fez de um modo muito especial. Ele não havia feito coisa alguma assim, com esta atenção e como ele diz aqui, repetindo 2 vezes, que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, aí está o grande destaque, a grande diferença entre tudo que Deus fizera,
o destaque está no ser humano, porque este foi feito conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, ele nos fez com um propósito muito especial. E ele mandou que o ser humano aqui reinasse sobre toda a criação. Então, a coroa da criação, o ser humano, eu, você, nós. Quantas vezes a gente não se dá conta disso e vive triste, vive desanimado, vive fora do propósito para o qual Deus o criou. E hoje, a nossa intenção é dizer que Ele nos fez assim de um modo todo especial, para o louvor da sua glória. Vejamos o que ele diz em Efésios 2:10, acerca de nós, os humanos, que chamamos a Deus, de fato, pelo seu nome de Pai, de Criador, de único, de absoluto. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, nós temos um desafio neste mundo, onde há tanta maldade, onde os homens se desviaram tanto de Deus, a ponto do próprio Deus dizer: eu te plantei uma semente inteiramente pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de frutos estranhos? Então, uma grande parte da humanidade desviou-se do propósito para o qual Deus criou, e nós estamos agora convivendo com aqueles que agradam a Deus e os que desagradam a Deus. Então, a humanidade se dividiu em dois grandes grupos: o que obedece, o que desobedece. E, portanto, nós agora, vivendo neste mundo, na perspectiva, na busca de corresponder às expectativas do Altíssimo, que nos criou para o louvor da sua glória, nós estamos andando na contramão de muita gente, porque a Bíblia diz que desviaram-se todos e a um se tornaram imundos. Portanto, perderam a rota, perderam a trilha. E aí, Deus não desistiu da gente, Deus não desistiu da humanidade. Ele veio buscar e salvar os perdidos. E hoje a nossa alegria é porque Ele nos encontrou. Nós voltamos, atendendo aquele grande chamamento do Altíssimo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio, aquele que se afastou de Deus, deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, torne para o nosso Deus. Ele é grandioso em perdoar
todos nós que estamos aqui hoje com a consciência do perdão de Deus, sabemos o que Ele quer dizer com isto, porque todos nós nos desviamos. Quem aqui nunca falou o que não devia, fez o que você mesmo reprova, tomou decisões precipitadas e equivocadas? Quem não sentiu dor por decisões erradas que tomou? Quem não se precipitou no caminho? Se você colocar os 10 mandamentos diante da sua própria face, você vai reconhecer inteiramente a sua condição de pecador, e você vai sentir a necessidade profunda de se arrepender e tornar para Deus. E o maravilhoso é que Ele é bondoso em perdoar os que se arrependem e voltam. Jesus deu um exemplo clássico disso. O filho pródigo, que foi embora, que abandonou sem nenhuma razão a casa do pai, que pegou tudo o que tinha de valor e estragou, jogou fora, esbanjou, e depois que perdeu tudo, ele voltou, envergonhado, humilhado, mas voltou. E ele não pensava na oportunidade que teria. Ele voltou apesar da sua própria concepção, daquilo que ele pensava, porque ele disse: eu vou voltar, mas eu não vou voltar para a condição de filho, eu vou voltar pedindo uma vaga de empregado. Eu sei que eu afrontei, eu pequei. E assim ele voltou. Quando ele volta, o pai estava olhando, e antes que ele chegasse, o pai o avistou longe, e o pai saiu ao seu encontro, porque ele estava vindo. O pai foi ao encontro e correu ao encontro do filho arrependido, e quando o encontrou, e ele começou a falar, dizendo: pai, eu pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompeu a fala, o abraçou e o beijou, e ali ele mandou vesti-lo dignamente, calçá-lo, mandou preparar uma festa, um banquete, pôs o anel de filho no dedo, e a festa começou, porque ele se arrependeu e voltou. A Bíblia diz que quando cada um de nós, pecadores que somos, nos arrependemos e voltamos, há alegria nos céus. Os anjos se alegram nos céus perante Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a palavra, esse é o Evangelho, esta é a Bíblia que diz. Aqui não há invenção. Então, quando eu me arrependi, anjos se alegraram nos céus, e Deus foi glorificado pela minha vida agora, apesar de pecador, arrependido, quebrantado, voltando. Os céus celebraram. Quando cada um aqui se arrependeu, quem aqui já se arrependeu e entregou a vida a Jesus? Você foi motivo de festa nos céus, disse Jesus. Alguém quer dizer que não? É um problema seu com ele. Eu creio. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Então nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Não importa como você está hoje, se você ouvir a sua voz, se arrepender, voltar, Ele te receberá. Essa é a segurança
que nós temos em Deus, porque nós fomos feitos para isso. Olha Isaías 43:7. Vê aqui na tela. Quem está desse lado, olha para lá. Quem está aqui, olha para o outro lado. Isaías 43:7. Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Amém? Então Deus nos criou para a sua própria glória e alegria, e Ele nos deu forma, conforme a sua própria semelhança. Então o que é que eu quero dizer? Você tem um valor. Você honre esta posição. Não se jogue neste mundo de qualquer maneira. Não ande no caminho largo e espaçoso de todo modo. Pelo contrário, presta atenção à voz de Deus, porque você foi criado para o louvor, glória e alegria de Deus. Então isso é muitíssimo importante que a gente diga. Quando Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, ele salientou isso repetidamente. Ele chega no verso 6 e diz, capítulo 1, Efésios 1:6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, isto é, em Jesus, o amado Filho, no qual nós estamos. Ele nos fez para o louvor da sua glória. Você já louvou a Deus hoje? Você já abriu sua boca? Nós estamos aqui, amanheceu o dia. O que é que nós fizemos para agradar a Deus? Ou você não se preocupou com isso? Você se preocupou com 1000 coisas, menos agradar àquele que te fez para agradá-lo. Então essa consciência muda tudo. Olha o verso 12 do mesmo capítulo, Efésios 1:12. Com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esta verdade foi para isso. Então comece a enxergar a vida por aí, que você vai encontrar uma razão consistente para existir neste mundo de cabeça erguida, cheio de vida e de vigor e de esperança da glória eterna. Olha que maravilhoso, no verso 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Você, eu, nós somos propriedades de Deus. Em outro texto diz que nós somos o tesouro particular de Deus. Você já pensou nisso? Quem carrega essa consciência não anda de todo jeito. Quem carrega essa consciência tem limites, sabe os termos que estão estabelecidos por Deus e vive para a glória de Deus. Olha, o conhecimento fundamental, estruturante e essencial, que constitui a espinha dorsal do saber e da sabedoria, está na fé, em conhecer, amar e temer a Deus. Está aí. Se a gente não tem fé para
conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, amá-lo e temê-lo, no sentido não de medo, mas indo além do medo, é um amor reverente, onde a gente de fato se prostra em profunda observação à palavra para obedecê-la, sabendo que ela faz sentido na nossa vida. Essa palavra nos alimenta e nos dessedenta, e ela tem tudo a ver com a gente. Então, esse embasamento glorioso que é conhecer, amar e respeitar a Deus, tudo isso é feito pela fé. Porque sem fé, essa reunião aqui não tinha sentido. A Bíblia diz: tudo que é sem fé é pecado. A gente pode cumprir toda uma agenda, se não houver a genuinidade da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem com esses olhos, se vê com o telescópio do Espírito encostado no fundo da nossa alma, projetando-nos para a transcendência, e aí nós enxergamos aquilo que está para além da matéria. Foi isso que Jesus veio trazer para a gente. E aí, olha, Hebreus 11:6. Tem gente querendo agradar a Deus, sem fé não dá. Tem que ser a fé conforme Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Aí a pessoa nem quer conhecer as Escrituras, não busca. Jesus disse: vós examinais as Escrituras, são elas que de mim testificam, e através dela que vocês obterão a vida eterna. Mas a pessoa deixa isso tudo de lado, porque não dá o devido valor. Mas olha, em verdade, sem fé é possível agradar a Deus, é isso? Hein? Impossível. Se é impossível, Deus está dizendo que é impossível, como é que a pessoa vai agradá-lo, se não crê? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Todos que se consagram, todos que se dedicam, todos que se reservam para Ele, todos os que se afastam do mal para fazer o bem, em obediência àquilo que Ele recomendou, para vivermos para o louvor e glória de Deus. E para viver para o louvor e glória de Deus, precisamos ser bênção para quem está ao nosso lado, ao nosso redor, para o nosso semelhante, aonde quer que esteja. A gente não pode dizer que ama a Deus aborrecendo os irmãos. Dessa forma a Bíblia diz: são mentirosos, porque se alguém disser eu conheço a Deus e não tem compromisso com os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Estou citando a Bíblia. Então, para conhecer a Deus, para agradá-lo, é preciso ter fé, é indispensável crer, saber que Ele é real e que Ele recompensa aqueles que se consagram, que se santificam, que não vivem de qualquer maneira, que tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Esses que vivem assim, esses temem. E no contexto bíblico, esse temor não se refere apenas ao medo, mas a um sentimento de reverência, respeito profundo e submissão a Deus, à sua palavra. Esse é o temor. Por isso que a Bíblia diz: se faltar temor, faltou tudo.
Porque o princípio da sabedoria, vamos lá, Provérbios 1:7, isso se repete exaustivamente nas Escrituras, mas eu vou citar apenas 2 textos, olha lá. O temor, essa reverência a Deus, esse respeito a Deus, essa submissão a Deus, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria, não é? E a disciplina. Eles não querem ser disciplinados, eles querem ser acima do que são, eles se julgam autossuficientes, até que vem a primeira rasteira, sabe? Quando começa a aparecer as quedas e os fracassos, aí eles começam a descobrir que não são o que pensam que são. Mas olha, vamos para Provérbios 9:10. O que é o temor? A gente já viu que é o princípio, é o início. Se alguém não teme, não respeita, não reverencia a Deus, nem iniciou, não tem sabedoria. Pode ter ciência humana, pode tirar um órgão de um, aplicar no outro, funcionar, pode ser cientista em qualquer que seja a área, pode navegar aqui nessa esfera material muito bem, pode ajudar muitas pessoas, mas se não tiver essa reverência, esse temor a Deus e a consciência de que foi feito para louvor e glória e alegria do próprio Deus, a vida não tem sentido, e por mais que ele faça, ele não agrada a Deus, porque sem fé é impossível e é indispensável crer. Por isso, olha o nosso privilégio, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo, é pela fé que a gente transcende isso aqui, porque se a gente não transcender, somos miseráveis, diz a Bíblia. Se esperarmos os benefícios de Deus apenas neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bíblia novamente, palavra de Deus. Então, é por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ela vai pavimentando o chão por onde nós estamos indo, prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus. Olha, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Você pode glorificar a Deus, esse Deus que nos fez para o louvor da sua glória. Por isso que a Bíblia diz, no seu templo todos dizem glória. É um texto bíblico que faz essa afirmação. Quando a gente carrega esse conhecimento, isso flui com naturalidade. Agora aqui está a palavra de um homem que foi a exaustão. Ele teve todos os recursos, ele tinha sabedoria e ele era rei, o rei Salomão. Ele foi da bebida às mulheres, os prazeres, o que você possa imaginar, ele foi o extremo de uma coisa a outra. Depois ele, por fim, ele disse, essa coisa toda aqui é como se a gente estivesse correndo atrás do vento. A gente não chega a lugar nenhum. E ele tirou a seguinte conclusão, Eclesiastes 12:13, olha a conclusão final, aqui ele chegou, que eu cheguei, que você chegou, que nós precisamos chegar sempre. Olha lá, agora, que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos: amar reverentemente a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo
tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Esse que nos fez para o louvor da sua glória vai pedir contas, e Ele está vendo tudo. Mesmo aquilo que não foi revelado ainda, que está escondido, que você pensa que ninguém viu, que ninguém sondou. A Bíblia diz que Deus sonda mentes e corações. Por isso mesmo a santidade está na intenção do coração. E Deus sonda profundamente tudo isso. E os adoradores carregam uma coisa em comum. Qual é o que eles carregam? É o temor. Não há adorador sem reverência a Deus, sem obediência a Deus. Vejamos o que diz Apocalipse 4:11, para a gente ter uma noção daquilo que pensa um adorador. O que é que ele expressa diante de Deus? Olha aqui, que conhecimento maravilhoso e comum aos adoradores. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Ele criou tudo e o adorador sabe disso. E quando ele se prostra diante de Deus, a oração faz todo sentido, porque ele se deleita em expressar isso, em reconhecer e em tributar louvores, gratidão. Ele se prostra em adoração. Adoração é o espírito humano prostrado diante do eterno Espírito, reconhecendo que dele procede a vida. Ele fez e ele mantém todas as coisas. Isso é culto, isso é adoração. Nós nos reunimos para isso em congregação, e nós fazemos isso na individualidade, nos lugares mais informais da nossa vida. A Bíblia manda a gente fazer isso no quarto, no leito, no lugar que a gente dorme. Ele manda que a gente faça diante do Pai que está em secreto, e o Pai que vê secretamente recompensa a gente publicamente. Esse é o nosso Deus, esse é a consciência de um adorador. Ninguém adora a Deus sem carregar essa essência de fé, de enxergar Deus através da fé. Olha um outro aqui, Apocalipse 5, e o verso 12. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olhando para Jesus, reconhecendo que Jesus morreu e ressuscitou para nossa eterna justificação, o adorador se prostra e declara e repete: digno és tu, digno é o Cordeiro que passou por todo esse processo em nosso favor. Isso é adoração, isso é culto. E vocês sabiam de uma coisa importantíssima? Deus hoje, aqui e agora, está procurando adoradores no meio dessa geração. 18 bilhões de seres humanos que habitam o planeta. Deus está com a sua lupa procurando adoradores.
E Ele que vê tudo, ninguém se esconde da presença dEle. Ele encontrou a mim, encontrou você, encontrou a nós hoje aqui adorando o seu nome, reverenciando a sua pessoa, apresentando adoração, louvor e gratidão do coração por tudo que Ele é, que Ele fez e que Ele fará. Isso nos garante, olha, João 4:23, para corroborar com tudo o que a gente está dizendo. Mas a hora está chegando e de fato já chegou, diga amém, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisamos de nenhuma imagem, é em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Esse olhar do Pai encontrando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele vai além das nossas performances. Ele ultrapassa as aparências, Ele mergulha no coração e na mente. A palavra dele é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glorifiquemos, pois, a esse que é o Deus da nossa salvação, esse grandioso Pai. Agora, até o momento, nós falamos no seguinte ponto: fomos criados para glorificar, isto é, agradar a Deus. Foi o primeiro ponto do nosso tema que citamos. Agora, passando para o segundo ponto, a Bíblia ensina como viver para agradar a Deus. Aí vem toda a Escritura nos ensinando como agradar a Deus neste mundo. Aí vem o Senhor dizendo: o que é que Deus pede de ti? Boa pergunta? Não é uma boa pergunta? Vamos ficar de pé só para a gente dar uma esticadinha aí e oxigenar o cérebro e acordar. Estica um pouquinho. Quem conseguir ficar de ponta de pé, fica, que vai fazer muito bem. Relaxa, respira fundo, solta esse ar, oxigena o cérebro e vamos lá. Senta novamente e vamos começar de novo. Segundo ponto, eu espero que não precise no terceiro e na conclusão. Se precisar, a gente vai dando essas injeções. Amém? Glorifique a Deus por isso. Bom, queridos, o que é que Deus pede de ti? Quer que Deus mesmo responda? Vamos lá? Melhor, não é? Ele vai dizer o que é que Ele pede da gente. Porque a gente tem que agradar a Deus. A gente só vai morar nos céus se agradar a Deus. Olha, Jesus Cristo disse que quer estar com a gente, quer mostrar a glória dele para a gente. Ele dizia: não, Pai, eu quero mostrar a minha glória, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu quero que eles estejam comigo, aqueles que me deste, eu quero que estejam comigo. Lembrem-se que Jesus disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas, se não tivesse eu não diria, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, virei de novo e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Glorifique a Deus. Jesus quer a gente com Ele. E a gente precisa agradar a Deus. A gente precisa profundamente disso. Oh, meus queridos. Olha Deus dizendo para a gente, Deuteronômio 10:12. Agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti?
Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aleluias! É isso que Deus pede da gente. Ele registrou isso. Aí ele repete, porque isso é importante. Você diz, como é que eu vou servir a Deus? Aí ele chega aqui e diz, ora, apenas, olha como Deus faz. Ora, apenas que temas, que reverencie, que adore, que coloque-o em primeiro lugar. Reverencie, que temas, com amor reverente. Quando a gente ama, a gente acorda e esquece. Um apaixonado, quando vai dormir, está lembrando de quê? Da pessoa. E quando ele acorda pensando o quê? Na pessoa. Porque ele tem prazer na pessoa. Não tem como a gente, apaixonado, acordar e dizer, eu esqueci hoje. Não esquece, não. Vocês lembram daquelas que guardam até o papel do confeito que ele chupou? E fica lá depois de 2 anos, mostra o papel, olha aquele. Quem não passou por isso, não viveu a paixão, né? A questão hoje é que a turma já começa na cama, dá tudo errado, daí a pouco. Não tem paixão, não tem nada, acabou. Mas quem cumpriu as regras, viveu apaixonado. Esperou com paciência no Senhor. E saiu daquele lugar escorregadio, um desconforto enorme, queria partir para cima. Mas segurou a barra, porque esperou com paciência no Senhor. E aí tudo ganhou mais significado, mais grandeza, mais importância, mais celebração. E tudo isso faz parte de uma construção maravilhosa em nós. E aí, queridos, olha uma outra. Aí você diz, olha Deus repetindo isso em Miqueias, capítulo 6 e verso 8. Ó ser humano. Você diz, ele falou aquilo, mas foi para a nação de Israel, para o povo dele naquela época. Aí ele chega agora para você e para mim e diz, ó ser humano. Quem é ser humano aqui? Deus está falando com a gente, porque Ele nos fez imagem e semelhança dEle, para a glória dEle, e Ele está dizendo, ser humano, Ele já te revelou o que é bom e o que o Yahvé, isto é, Jeová, exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Glorifique a Deus. Você está seguindo na companhia de Jesus. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e delas eu sou conhecido. A gente está fazendo um trajeto por este mundo, estamos seguindo a Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto. Amém, glória a Deus. Então, meus queridos, ele está dizendo, repetindo aqui, ele já te revelou. Aí a turma fica procurando fazer uma prancha de um fio de cabelo, teologicamente falando, e deixa, aí fica engolindo camelo e querendo coar mosquitos. A Bíblia diz isso. Quando ele já te revelou,
Você sabe muito bem quando está errando, a luzinha amarela acende, você sabe que não devia falar dessa forma, fazer dessa forma, agir dessa forma, a luz acende, a luz vermelha, e você ultrapassa todos os limites, daí a pouco está acidentado, ferido, machucado, cheio de amargura, e vem perguntar por que não sabia. Você sabe sim. Comece do simples até o complexo, e não do complexo para o simples. Faz a via certa, e você vai, sim, conhecendo mais profundamente o Senhor. Então ele diz, ele já te revelou o que é bom para você, então faça para os outros aquilo que você quer que os outros te façam. É o ensino de Jesus. Ele já te revelou o que é bom, e o que Ele exige de ti. E o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade. Lealdade. Quantos casados estão aqui? Levante as mãos, casados. Vocês fizeram votos de lealdade, em caráter definitivo. Fizeram um pacto, uma aliança. Aliança envolve dois. Se um quebra, quebrou tudo. Então, a vontade de Deus é que a gente ame, pratique a justiça, ame a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Todo dia a gente vai vendo Deus quando a gente quer ver, quando a gente quer agradá-lo, quando a gente se preocupa com o que Ele ensinou, quando a gente sabe que sozinho a gente não pode nada, quando a gente crê na palavra dele que disse, sem mim nada podeis fazer, e a gente invoca o Senhor. Invocar é chamar para dentro de si, para perto de si, e a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então a gente tem que abrir a boca e clamar pelo Senhor, e o Senhor nos socorrerá. Ele diz, aquele que pede recebe, o que procura encontra, o que bate a porta se lhe abrirá. É preciso a gente insistir nesse relacionamento com Deus, para agradá-lo, e a gente tem que partir dessa consciência. Eu não sou uma coisa qualquer, eu fui feito para honrar a Deus, e eu vou honrar a Deus em pensamentos, palavras e atitudes. E aí, eu tenho que vigiar e orar para não cair. Eu não posso orar para depois vigiar, eu tenho que vigiar e orar para não cair na tentação, porque por mais que o espírito esteja forte, pronto, a carne, essa não vai se converter. A Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Esse corpo terá que ser transformado para entrar na dimensão celestial. E a Bíblia diz que lá nós teremos um novo corpo, glorioso, semelhante ao de Cristo, e um novo nome. Oh, glória a Deus, essa é a promessa do Evangelho. O Evangelho é isto. Foi isso que Jesus veio trazer. Jesus Cristo disse, eu vim trazer vida abundante, eu vim trazer vida eterna para vocês. Oh, glória a Jesus. O mortal será revestido pela imortalidade, o corruptível pela incorruptibilidade, o perecível pela imperecibilidade. Na outra vez a língua enganchou e não saiu, vocês lembram? Glória a Deus. Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja é essa. Nós fomos feitos para a glória de Deus, a glória eterna. Não é uma glória provisória como a glória terrena. A Bíblia diz que a glória terrena é semelhante a uma flor do campo.
nasce com uma beleza enorme, um perfume maravilhoso, mas imediatamente seca, murcha, cai. A nossa carne é assim, mas o nosso espírito, esse receberá sim o novo corpo e o novo nome, e o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, subirão ao encontro do Senhor, e nós seremos transformados e subiremos ao encontro também com eles nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor, agradando o Senhor na eternidade, desfrutando da glória que Ele preparou para nós. Isso está na carta aos Tessalonicenses 4, a partir do 16, não precisa pôr agora, porque o relógio já foi embora, e eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo, porque a gente ficou um pouquinho depois da introdução, porque tem uns conteúdos maravilhosos aqui para a gente, tem umas coisas excelentes, tem umas pepitas de ouro aqui, nesta preparação que Deus tem feito para a gente. Então, meus queridos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Viva bem, viva feliz, se dedique ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará.